Aí nós vamos analisar esse elemento chamado culpabilidade. O que é culpa? O que é a culpabilidade? Então vejam só, a culpabilidade é sinônimo de responsabilidade. Quando a gente pergunta quem é o culpado, nós queremos saber quem é o responsável, certo? E às vezes, pessoal, olha que interessante, o sujeito praticou um crime, olha o que eu estou falando, ele praticou um crime, ele praticou um fato típico, ilícito, teoria bipartida, praticou um fato típico, ilícito, confessa essa prática, mas pode ser que ele esteja isento de pena porque não tem responsabilidade pelo seu ato. Como é isso? Vejam só, a culpabilidade, ela se caracteriza pela presença de 3 elementos. São 3 os elementos da culpabilidade. E se faltar um desses elementos, o sujeito não tem culpa. E se ele não tiver culpa, ele não terá pena. Já no direito romano se falava nulla poena sine culpa. Tradução literal, não apenas sem culpa. Se o sujeito não tem culpa, ele não tem pena. E o próprio artigo 29, voltando a ele, dada a sua importância, diz: cada um receberá uma pena na medida da sua culpabilidade. Então, quando eu analiso a culpa, eu estou avaliando se o sujeito pode ter pena ou não ter pena. Imagina um caso concreto que o sujeito tenha muita culpa. Então ele terá muita pena. Em outros casos ele tem pouca culpa. Então ele merece pouca pena. E se ele tiver nada de culpa, ele não terá nada de pena. Ok? E aí então surge essa tese importantíssima, que é excludente de culpabilidade. A excludente de culpabilidade não exclui o crime. A excludente de culpabilidade isenta o réu de pena. Se vocês pegarem o artigo 386 do CPP, o 386 fala da absolvição. E aí vocês analisem o inciso 6º. E um dos motivos para absolver alguém é quando houver a presença de uma causa que exclua o crime, leia-se excludente de ilicitude, legítima defesa, etc. Ou isente o réu de pena. Quando fala isente o réu de pena, está falando da excludente de culpabilidade. O crime está lá, mas o sujeito não pode ser responsável pelo crime. Os 3 elementos da culpabilidade que o curso vai avaliar, claro, a miúde, são, primeiro, capacidade de discernimento. O sujeito precisa ter capacidade de discernimento, saber se conduzir, porque às vezes o sujeito é doido. O segundo elemento, além da capacidade de discernimento, é a potencial consciência da ilicitude. Porque às vezes o sujeito pratica um crime, mas não sabe que está praticando um crime. Ah, como assim, professor? É assim. Às vezes a pessoa inclusive dá erro. Fato verídico. A moça foi visitar o seu marido na cadeia. A moça tinha 19 anos, o marido parecido com isso. Ela não tem experiência. Foi lá, está na fila. Levou uma marmita. Está na fila, esperando para entrar. Chegou uma outra moça, ficou do lado dela e falou: ah, meu Deus, nossa, e agora? Não sei o que fazer. O que aconteceu? Isso é solidariedade, né? Estamos na mesma fila, estamos na mesma situação. Ai, que meu marido, ele ficou devendo aí dentro, então eu tive que trazer
uma marmita a mais aqui, mas não pode entrar porque tem um limite, só pode entrar 2 marmitas, e eu trouxe 3, mas eu tenho que trazer 3 porque ele está devendo, e agora? Vou matar ele aí dentro. E ela vai, volta. Aí ela olha para a menina e fala, poxa, você está com uma marmita, será que você não pode entrar com uma marmita para mim? Claro. E entrou com droga para dentro da prisão. E foi em cana. Perceba que no tema tráfico de drogas, nós temos um fato típico, porque ela entrou com droga, ilícito, porque não tem nenhum excluído ilícito, não está em estado de necessidade, não tem nada. Tem autoria, porque foi ela que entrou, só que não tem culpa. Por que não tem culpa? Embora ela esteja no pleno gozo das suas faculdades mentais, ela não tinha a consciência da ilicitude. Induzida ao erro. Porque foi induzida ao erro. Então, quem induziu ao erro é que deve pagar. Não é? Esse erro aí, nós entramos num tema que eu acho fascinante. Erro de tipo, erro de proibição, erro provocado por terceiro. Para quem for fazer prova da OAB, quando eu fiz a minha prova da OAB, a primeira fase seria a segunda fase que vamos fazer agora. A segunda fase era oral. Eu fui no exame oral. Aí me perguntaram, fale sobre erro de tipo e erro de proibição. Eu sabia até da existência do livro do Dr. Luiz Flávio Gomes, só que eu não sabia patavina disso. Não respondi. Quando eu digo que eu passei por sorte, assim, eu acertei muita coisa, mas tem um monte de coisa que eu não respondi. Aí eu saí da prova e falei, eu preciso saber o que é essa desgraça aí. Importante, né? Erro de tipo e erro de proibição. Eu estudei pra caramba, hoje eu sei o que é. E vocês sabem também, é só estudar um pouquinho que deitam e rolam. Mas entra aí nessa questão da culpabilidade, sem dúvida. E o terceiro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Às vezes, o sujeito está no pleno gozo das suas faculdades mentais, ele sabe que aquilo é crime, mas ele não tem outra alternativa. A alternativa é praticar o crime. Entra aí, por exemplo, a coação irresistível. O sujeito foi coagido. Veja, fato verídico. Ocorreu num prédio do lado do prédio que eu morava. Tocaram a campainha do prédio, se dirigiu ao porteiro. O senhor é fulano de tal? Sim. Sua esposa está aqui no telefone, ela quer falar com o senhor. Sequestraram a mulher do porteiro para poder furtar ou roubar, como queira, o prédio. Eu sou porteiro. A minha mulher está lá na mão de não sei quem. Vou deixar entrar ou vou deixar entrar? Pessoal, eles entraram, foram lá no lugar que tinha lá já coisa mandada, né? Então tinha um doleiro lá, parece, arrombaram a porta, sabia que o cara não estava em casa, entraram e saíram, ninguém viu, nem o zelador percebeu o que aconteceu. E aí liberaram a mulher do porteiro. Né? Então ele concorreu para o crime? Concorreu. Né? Tem autoria aí, ou uma coautoria, ou uma participação, mas ele não pode ser responsabilizado. Por quê? Porque é inexigível conduta diversa. Porque qualquer pessoa na mesma situação faria a mesma coisa. Ah, mas ele deveria ter comunicado à polícia. Ah, tá. Certo, legal. Isso seria no mundo ideal. Na hora do vamos ver, na hora que as coisas estão ali borbulhando, ele tem que tomar uma decisão. Não é isso? E a decisão foi colaborar. Compreendido? Agora, se tiver os 3 elementos, repito, capacidade de discernimento, consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, aí o sujeito tem culpa. E se ele tem culpa, ele tem
pena. Aí, e só aí, o seu cliente está condenado. Tudo bem? Mas a tese de falta de justa causa não acabou ainda. Porque ela compõe não só a materialidade e a autoria, como é composta pela pena também. E aí então as teses para discutir a pena. Se condenar, se for o caso de condenar, temos que analisar primeiro a quantidade de pena. E para saber a quantidade de pena correta, nós temos que fazer o quê? Analisar o critério trifásico de aplicação de pena. As 3 fases de aplicação de pena. Verificar se o juiz arbitrou corretamente a pena em cada uma das fases. Além disso, e aí, veja, temos atenuantes, combate de agravantes, causa de diminuição de pena. A pena pode ser reduzida, por exemplo, numa tentativa de 1/3 ou 2/3. Por que o juiz só diminuiu de 1/3? Talvez ele tivesse que diminuir da metade ou de 2/3, seria muito melhor para o réu. Então, quantidade de pena. E além da quantidade de pena, regime, porque quando ele aplica uma pena, ele tem que analisar o regime, artigo 33 do Código Penal. Poxa, ele tem uma pena aqui de 4 anos, por que não é um regime aberto? Por que deram fechado para ele? Ou ele não merecia o semiaberto? Ele é analisado. Além do regime, a possibilidade de pena alternativa é um ganho gigantesco. Ninguém quer ser condenado, claro. Quem é que quer ser condenado? Mas, acima de tudo, ninguém quer ir para a cadeia.